Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de licenciatura em Ciências Biológicas, na disciplina de Biologia dos Criptógamas. Agora, unidade, iremos falar sobre as algas. Aqui, né, nós temos aí os protistas. Vocês vão entender porque está entre aspas aí esse grupo, né, protistas, e o grupo não é da Arqueoplastida. São Basicamente, as algas vão ser formadas por esses dois grandes grupos, melhor dizendo, parte desses dois grandes grupos. E aí, de todos os grupos que nós iremos tratar, né, nessa disciplina, vocês vão perceber que as algas é o grupo mais diverso que nós temos. É o grupo com a maior quantidade de indivíduos, com a maior diversidade de indivíduos. E aí, quando a gente pensa nas algas, né, nós estamos falando aí, esse grupo tem grande importância ecológica, porque ela é a base, né, de várias cadeias alimentares aquáticas. E aí muitas vezes temos que lembrar que essa base aquática também vai dar uma base muitas vezes para a parte, né, dos animais terrestres também. Então, estamos falando aí base da cadeia alimentar. Eles são os maiores, né, produtores de oxigênio. E esses aí são os nossos representantes. Nós podemos observar que existem indivíduos que são macroscópicos, que são os maiores, né, que a gente consegue observar melhor, assim, você consegue ver a olho nu. E nós temos vários microscópicos, que são aqueles que bem pequenininhos, né? E aí, volto a dizer, é um grupo muito diverso e apresenta uma grande importância, né? Tanto ecológica, econômica, alimentar, industrial, energética. Então, ele é um grupo extremamente importante e extremamente diverso. Agora nós vamos entender quando eu falo que ele é diverso. Fala que as algas são diversas é porque eles são formados por vários grupos. Uma maior parte deles é formada pelos antigos representantes do reino protista e parte do grupo do Arqueoplastida, né? Então, nós temos aí, primeiro, quem são esses? O reino protista era um reino, né, que nós utilizávamos no passado. Hoje em dia, na verdade, são vários grupos que formam esse antigo reino protista. Então, tudo que vocês observam aqui em amarelo antigamente era o grupo protista. Então, tudo que está em amarelo é o grupo protista. Então, você vê o euglonozoário, diatomáceas, algas pardas, dinoflagelado, tudo isso aqui, as próprias algas vermelhas, as clorófitas, as carófitas, todos eles aqui eram do antigo grupo protista. Então, era um grupo extremamente diversificado, era um grupo, né, que a gente já falou na última aula sobre a parte da sistemática, é um grupo polifilético, a gente chama de protistas. Por que polifilético? Tem mais de um ancestral comum, então tem vários grupos e eles não são monofiléticos, não tem apenas um ancestral. Então por isso que os protistas, né, não existe de forma oficial dentro da biologia, porque ele não é um grupo verdadeiro, por não ter um ancestral comum. E aí um outro grupo também que vai ter hoje, né, que tem algas dentro deles, é o grupo do Arqueoplastida, que vão ter as algas vermelhas, as clorófitas e as carófitas. Então, com exceção das plantas, todos os outros representantes do grupo Arqueoplastida também era considerado aí a protista, né? E também eram algas. E aí, né, nós temos todos esses grupos aí. E agora nós vamos entender um pouco mais sobre a relação das algas verdes com o reino vegetal, né? Com o reino das plantas, ou melhor, com o reino das plantas terrestres. Então nós temos que entender que essas algas verdes eram formadas por dois grupos, né? Os grupos das clorófitas, que são os grupos das algas com
características de algas mesmo, né, que são bem mais simples, e o grupo das carófitas. O grupo das carófitas são grupos, né, nós chamávamos no passado de algas verdes também, mas que eram mais próximas filogeneticamente das plantas terrestres. Eram mais próximas do que a gente conhece hoje como as plantas modernas. Vamos pegar agora mais alguns detalhes. Então, o que nós temos que entender? Nós temos aí o grupo, né, das arqueoplastida. Esse arqueoplastida é o grupo das algas vermelhas e as algas verdes e das plantas. Quando a gente fala planta, né, plantas terrestres. As algas verdes, né, tem dois grandes grupos dentro deles, né, as clorófitas e as carófitas. Também essas subdivisões, né, as clorófitas eram que eu gosto de chamar de alga com um jeitão de alga, com características de algas, e as carófitas já são algas verdes que já têm algumas características que lembram as plantas terrestres. E aí, esses grupos, né, nós temos que lembrar que nós temos algas também. Então, dentro do grupo Arqueoplastida, vai ter no grupo das escavatas, do grupo da SAR, e nós temos alguns representantes, só não temos representantes na Uniconta. É o único que não vai ter representante aí das algas. Então, vamos entender um pouco mais quem são esses grupos aqui, né, de escavatas e SAR. Então, o SAR é um supergrupo, né, contendo 3 clados grandes, por isso o nome, né, assim, é o Straminophila, alvelata e a risária. Então, esses são 3 grupos, né, eles são extremamente importantes, são grupos de organismos fotossintetizantes com grande importância e, além de ter importância como organismos fotossintetizantes, também são, alguns deles, né, têm a capacidade patogênica, né, podem causar aí alguns problemas para os seres vivos. Em sua maioria, do grupo SAR e escavata, eles são unicelulares, né? Nós temos algumas poucas exceções de indivíduos, né, que são multicelulares, né, que são formados por mais de uma célula. Então, a maioria são seres bem pequenininhos. Aqui, nós podemos ver também, então, um outro representante do escavata. Aqui nós temos um grupo, né, aqui, ó, mostrando esse euglenófito aqui, ó, esse grupo aqui, né, mostrando esse tipo de alga também unicelular, bem pequenininho também. E nós temos a arqueoplastida, né? Quando a gente fala de arqueoplastida, nós estamos falando aí das algas vermelhas, das algas verdes, e aí esse grupo é bem diversificado. E aí, nesse caso, nós estamos falando tanto de algas vermelhas e algas verdes que podem ser tanto unicelulares, como espécies coloniais, né, que são unicelulares, mas que vivem em vários. E, nesse caso específico, ou são também espécies multicelulares, que vão ser formadas por várias células. E a arqueoplastida, então, é um grupo bem diversificado, é um grupo que também tem uma grande importância aí para os sistemas ecológicos. E falando em importância ecológica, nós temos aqui, né, qual a importância das algas como um todo. Então vamos começar a entender a importância das algas. As algas, né, têm grande importância como é o principal produtor de oxigênio atmosférico. Alguns trabalhos dizem que o oxigênio que existe na atmosfera pode ser que 90% dele vem das algas. Então, assim, eles têm essa grande importância, base da cadeia alimentar. Então, tem que pensar que eles são os produtores, né? Eles vão ser os primeiros indivíduos, né, que vão fazer fotossíntese, vão servir de base alimentar para várias cadeias alimentares. E quando a gente pensa nesses produtores também, eles têm uma importância também nos sistemas econômicos. Quando a gente fala assim, quando eu falo de uma criação de peixe, para uma criação de peixe, muitas vezes a base da alimentação desses peixes são as algas que são produzidas
dos próprios tanques. Então esses tanques, né, precisam de alga como fonte principal de alimento. Então mostrando também essa ligação, né, com a importância econômica. São grandes sequestradores, né, de gás carbônico, exatamente porque eles conseguem fixar esse carbono e como eles tiram muito CO2 da atmosfera, né, ajudam também a evitar o agravamento do aquecimento global, exatamente por diminuir um pouquinho o efeito estufa, né? Então eles têm essa grande importância. Eles servem também de habitat, de refúgio para as espécies aquáticas, né? As algas, né? Principalmente as macroalgas, elas formam grandes estruturas que servem aí de proteção. Nós temos as algas pardas que formam os kelps, são algas gigantescas de vários metros que funcionam como se fosse uma floresta dentro aí do mar. Então é muito importante por causa disso. Também tem uma importância grande econômica, porque eles são os produtos, né, alimentícios, né, principalmente os orientais. Então, boa parte da culinária oriental é baseada em algas, né? Então eles utilizam as algas na sua alimentação, o famoso nori. Então eles têm isso e muito. Além disso, né, parte, né, de alguns produtos das algas são utilizados para fazer o sorvete, né? Ele é um bom espessante aí de alimentos, então utilizado aí como sorvete. Temos também como suplemento alimentar humano as algas, né? Por exemplo, uma clorela. É uma alga muito comum aí, o pessoal utiliza como uma grande fonte de proteína, porque as algas não vão ter gordura, né? Então, elas têm baixas calorias e muitas proteínas. Então, o pessoal aí que gosta da academia, que gosta de malhar, então tem utilizado aí as clorelas como uma fonte principal aí de fonte proteica com baixas calorias. Fonte de biocombustível, é possível produzir óleos, né, utilizando alga e também álcool utilizando alga. Então é uma fonte interessante, né, a gente poder utilizar os meios aquáticos para a produção de biocombustível em vez de utilizar apenas os meios terrestres para a produção de biocombustível. Então tem uma grande importância. Hoje em dia também é possível produzir biopainéis, né, com algas marinhas para geração de energia. Então o pessoal utiliza esses biopainéis que fazem fotossíntese, né, e conseguem no processo lá produzir energia, uma nova tecnologia que o pessoal está utilizando. E além disso, né, um dos subprodutos ainda vai ser o oxigênio, então muito interessante. Temos que lembrar também a questão do petróleo, né? Boa parte do petróleo foi formada exatamente com a fossilização, né, e das algas, né? As algas, tem que pensar que no mar, né, a grande boa parte desse material, né, fossilizou na forma aí de petróleo, né? Então eles pegaram pelo processo de decomposição, se transformaram em petróleo. Então boa parte que a gente queima hoje em dia aí de petróleo vem de algas. Dizem aí, né, existe a fake news falando que a maior parte do petróleo é de dinossauro. Pelo contrário, a maior parte, sem dúvida, veio das algas. Produzem também produtos, né, como água e carragenina, né, que são produtos de importância tanto farmacêutica quanto industrial. Eles servem muito como espessante, gelatificante de produtos, utilizado muito em laboratório, principalmente o AGA, utilizado em laboratórios de biotecnologia. Também tem alguns trabalhos fazendo a purificação da água. Existem, nos Estados Unidos, por exemplo, existem alguns locais que utilizam algas como filtros para descontaminar águas. Então, eles têm essa grande importância também aí. E quando a gente para pensar, né, as algas, elas podem ser divididas em microalgas e macroalgas. Então, as microalgas são aquelas algas microscópicas, aquelas algas bem pequenininhas. As macroalgas já são aquelas algas grandes, né, que você consegue ver ao olho nu. As algas também elas podem estar isoladas ou em colônias. Então, podem estar separadas uma da outra ou vivendo em grandes colônias. É muito comum as algas, né, terem essa grande formação de colônias também. E essas algas elas podem estar livres, né, elas sem interação simbiótica, né, ou elas podem estar em simbiose, estão intimamente relacionadas com outro ser vivo. Então, as algas elas têm essas características. Pode ser micro e macroalga,
algas isoladas ou coloniais, e as algas podem estar livres ou simbióticas. E os principais grupos de algas, né, que nós vamos trabalhar, que aí depois nós vamos postar esses materiais também para vocês, são os grupos das Euglenopta, né, os euglenoides, que são estruturas bem interessantes, eles têm uns flagelos, são bem interessantes, alguns deles até são utilizados aí para fazer pesquisa, né, a fim de pesquisa. Temos os dinoflagelados, temos as diatomáceas, as algas pardas, né, conhecida aí como a classe Pheophyce. Essa classe Pheophyce ela forma estruturas gigantescas dentro do mar, principalmente formando grandes florestas mesmo de algas dentro do mar. As algas vermelhas, né, as rodófitas, vai ser o filo rodófita, e as algas verdes, que são divididas em dois grandes grupos, as carófitas, que são algas mais parecidas com as plantas terrestres, e as clorófitas, que são as algas com jeitão de alga, com um tipo igual de alga. Então, a aula de hoje era basicamente isso. A nossa referência, né, nós temos Biologia de Campbell, a 12ª edição, Medeiros, Mendes e Lucena, Morfologia e Taxonomia de Criptógamas, Raven, Herbert e Ekshon, Biologia Vegetal, 8ª edição. Então, gente, estou à disposição e assim como as algas, seja diversificado, não seja mais do mesmo. Aproveite, né, essa diversidade, seja bem eclético. É bem interessante a gente pensar dessa forma. É um grupo extremamente importante. Então, até mais. Então, nos encontramos nas próximas aulas, hein? Tudo de bom, bons estudos!